Então, gente, só reforçando aqui, a teoria das placas, ela tornou verdadeira a teoria da deriva continental, porque é o movimento das placas, é o movimento das placas que explica o afastamento dos continentes. Por isso que as duas teorias elas são estudadas juntas aí, né? Para gente para entender a teoria da deriva continental, foi necessário é necessária a compreensão da teoria da tectônica das placas ou das placas tectônicas. Aqui, essa imagem que vocês estão vendo aí é de um limite entre placas. Geralmente, na maioria das vezes, no limite, a gente não vê o limite entre as placas, não é visível, né? E só que nesse caso aí, é possível a gente ver o limite entre uma placa e outra, que é a falha de San Andreas, que fica nos Estados Unidos. Vocês podem pesquisar, né, lá na internet, que fala sobre ela, né? Tem lugares que o afastamento ele é muito nítido mesmo. E aí uma imagem aérea dá para ver, né, que existe mesmo uma falha, né? E é um exemplo claro aí, mas na maioria das vezes a gente não vai ver a olho nu, igual vocês estão vendo. Geralmente, entre um limite entre uma placa e outra, tem cadeias de montanhas, né, que ajuda a explicar, mas você não vê um buraco entre uma e outra. Mas na falha de San Andreas, em alguns espaços, existe falha mesmo, existe espaço entre um lado e outro. Aqui seguindo aqui, ó, a teoria a teoria da placa, a teoria das placas tectônicas, ou teoria de placas, tectônica de placas, segundo essa teoria, a superfície sólida da Terra, a litosfera, encontra-se dividida em várias placas, que são chamadas placas litosféricas ou placas tectônicas, que se movem. E aí o limite que vocês estão vendo entre uma e outra aí, é aqui, ó, como vocês podem ver aqui, esses limites que eu estou mostrando aqui, mostram a área de contato entre uma placa e outra. Tipo essa daqui, ó, a placa do Pacífico com a placa Nazca, né? Existe aqui o limite entre uma e outra, são duas placas aqui, ó. E aí temos vários exemplos de placas aí. A placa africana, tem a placa asiática. O Brasil, por exemplo, que se encontra mais ou menos aqui, o Brasil se localiza na placa sul-americana, que limita-se com a placa Nazca e também com a placa africana. E dá para ver aí também que o limite entre a placa sul-americana e a placa africana é em pleno Oceano Atlântico, no subsolo do Oceano Atlântico. Então o limite entre as placas não ocorre só na parte continental, ocorre também no fundo dos oceanos, ok? Então vamos lá, o planeta Terra está dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores. Como exemplos de placas principais, podemos citar a placa sul-americana, que é onde fica o Brasil, a placa do Pacífico, que é onde fica, por exemplo, o Japão, e a placa australiana, que são as mais conhecidas aí. E as menores podem ser exemplificadas pela placa do Ande do Norte, a placa da Carolina e a placa das Marianas. Aqui tem um resumozinho sobre placas. São grandes blocos rochosos que compõem a Terra e que se movimentam de forma lenta e contínua. E o número de placas, 52 placas, 14 principais, 38 menores. Que é um resumo aqui, gente. Vai até servir para você no momento de um exercício. A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunami. A gente vai falar isso na próxima aula. E
Existem 3 tipos de placas, que são as placas continentais, tem as placas oceânicas. Continental é aquela que está localizada 100% no continente. Oceânica, 100% no oceano. E tem as placas oceânicas e continentais, que uma parte fica do limite fica no continente e a outra parte no oceano. E o limite das placas pode ser divergente, convergente e transformante, que a gente vai falar na próxima aula. E os movimentos das placas podem ser laterais, pode ser de afastamento, pode ser de colisão. Que quando a gente estiver falando sobre os limites, nós vamos falar sobre essa questão aí dos movimentos. E por que as placas se movimentam? Os movimentos movimentam-se. Os movimentos ocorrem em virtude das altas temperaturas no interior do planeta, que a pressão exercida por causa dessas elevadas temperaturas faz as placas se movimentarem. Então hoje a gente vai encerrar a nossa aula, né? Vocês analisam aqui esse resumo depois com calma. E queria desejar a todos vocês bons estudos, tudo de bom, né? Quem acompanhar aqui com certeza vai se saborear de uma excelente aula. E na próxima aula a gente vai dar continuidade, certinho? Exercício hoje não tem. Então um abraço a todos, bom dia.